Bom dia, Maria Oliveira. Tudo bem? Oi, Tati, bom dia. Como que vocês estão? Que joia que vocês estão aí. Glória a Deus, né? Tão bom a gente poder estar aqui se encontrando, né? Para mim já é o meu ponto de encontro. Oi, Luísa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Dormiram bem? Foi tudo certinho? Olha, eu de camiseta. Ai, que maravilha. Hoje tá meio fechadão lá fora o tempo, mas não tá frio, não. Ah, Ervalia, Ervalia Produtos Naturais, tudo bom? Que joia! Glória a Deus por mais um dia, né? A gente tem muitos motivos para agradecer, muitos motivos para agradecer a Deus todos os dias. O fato da gente estar todo com saúde, que a nossa família está bem, que a gente está caminhando, né, em direção ao propósito que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Isso é bênção do céu, né? Bênção do céu. A gente poder ouvir a palavra de Deus e ou entender a palavra de Deus e ter vontade de ouvir a palavra de Deus. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção, né? Bom dia, tudo bem? A mão de sabão é a Gilsone, é isso? Ah, não sabia que você estava em Portugal. Que delícia, né? Tá muito calor. Agora aí é o verãozão, né? Que joia. Compensação, o frio é terrível, né? É muito intenso. Ah, Ana Paula, da Monte Sabão, né? Eu lembro. Agora lembrei. A Gilsônia é a de boneca. Isso mesmo, a Paula. Bom dia, Paula. Que bom que você tá aí. E aproveite, né, o calorzão aí. Aí faz muito frio onde você tá? Tem lugar que é terrível frio, né? A Denise, bom dia, Denise. Tudo bom? Que joia, glória a Deus, né? Por mais um dia. Eu estava ouvindo agora de manhã, né, a respeito do Dia da Independência, né, e tal. E eu pensando assim, falei, puxa, quanta coisa deve ter acontecido, né? Desde que Portugal descobriu o Brasil, aí teve aquela situação dos reis cuidarem aqui do nosso país, e aconteceram tantas coisas, e daí de repente estabeleceu-se a independência, né? Para ser uma nação separado, né? Uma nação não submetida a outra, né? E isso foi um grande feito, né? O que eu estava ouvindo agora de manhã estava falando a respeito das festas, né? A Ana Paula, eu sou do centro do interior, é bastante temperado. Ai, que delícia, que bom, Ana Paula. Tem uma grande amiga minha que vai morar aí. Eu tenho que perguntar para ela o nome da região. Ela é mais no interior ali de Portugal e ela me manda foto. Eu fico apaixonada por esse lugar. Um dia quero ir aí, se Deus quiser, visitá-la, né? Quem sabe dar uma passadinha aí também, né? Deve ser pertinho pelo que você está falando. Alessandra, bom dia. A Loren, a Gilsônia, tudo bem, Gilsônia? Oiê, bom dia para você também. Eu tava ouvindo agora de manhã a respeito das festas, né? O quanto é importante a gente ter uma data para comemorar, como essa da independência, que foi um grande feito, né? Algo que trouxe um crescimento maior para o nosso país, né? E você já deve ter lido ali o livro de Esther, é um livro muito lindo, né? A Esther, eles estavam vivendo naquela época no tempo sobre o domínio da Pérsia ainda, né? Eles estavam naquela situação ainda de cativos, de cativeiro, né? E ali Deus levantou essa mulher, a Esther, para cuidar do povo hebreu, do povo de Israel, né? E o rei se desentendeu lá com a mulher dele, e aí resolveu encontrar uma outra rainha. E dentre todas as moças do reino e daqueles povos que também estavam ali sob o domínio da Pérsia, escolheram Esther, né? Ela foi escolhida. Então, só esse feito já é algo assim extraordinário na história, né?
Ó, Gilsônia, lá em Rondônia. Ai, aqui é um foguinho ali. Imagina o calor que deve ser aí, né? Tem uma parte da minha família que mora em Rondônia. Nunca fui pra lá. Mas dizem que é muito, muito, muito quente mesmo. Que legal, né? Aqui o Brasil é tão grande que a gente tem várias estações no mesmo país, né? Muito, muito lindo isso. Tem riqueza, tem coisa muito linda aqui também, né? E então, aí nessa situação da Esther, que ela foi escolhida lá para ser rainha, né? Ela tinha uma missão de Deus dentro daquela situação toda que ela estava vivendo ali. Até o tio dela falava para ela, ó, por algum motivo Deus te trouxe até aqui. Por algum motivo você está aqui. E se não for esse, né, Deus vai levantar outra pessoa para cuidar do povo de Israel. E ela conseguiu ali, junto com o rei, fazer um novo decreto, porque tinham estabelecido um decreto para matar todo o povo judeu, né? E ali ela conseguiu reverter aquela situação e o povo foi salvo, né? Então eles estabeleceram uma festa, Deus estabeleceu uma festa a partir daquela situação, que foi a festa de Yom Kippur, que simboliza para o povo não esquecer daquela grandiosidade que o povo foi liberto ali naquela região. E eu estava pensando sobre isso, né, agora de manhã. Como que Deus ele institui várias festas, assim, se a gente for ver no Antigo Testamento, tem a festa da Lua Nova, tem a festa disso, tem a festa do Yom Kippur mesmo, tem a festa da expiação dos pecados, que eu não lembro como é que é o nome lá, né? Tem várias festas judaicas, cada acontecimento que o povo passava, cada grande acontecimento, Deus estabelecia uma festa para ele lembrar daquilo, uma data comemorativa, né? E aí eu estava vendo que nós tivemos aí a nossa independência para lembrar de grandes feitos que foram feitos, das coisas que foram feitas naquela época, né? Era um tempo de muita luta, de é, muitas conquistas ali, muita gente morreu por essa causa, né? E a gente precisa lembrar isso. Aí estabelece um dia, um feriado, né, para a gente lembrar disso. E então esse era um artifício que Deus usava também lá no Antigo Testamento para fazer as pessoas lembrarem daqueles grandes feitos, do grande livramento que Deus deu para o povo de Israel através da vida de Esther, né? E aí eu estava vendo assim que se não é uma situação assim, a gente esquece muito rapidamente das coisas que nos acontecem, principalmente as coisas boas. A gente esquece muito rápido, né? As coisas ruins ainda ficam marcadas ali por mais tempo. E é essas que a gente deveria deixar embora, é essas que a gente deveria passar por cima para ser uma vaga lembrança e não ficar vivendo e remoendo aquilo. Isso não pode, né? A gente fica preso no passado, literalmente, é como se o tempo não passasse, como se a gente continuasse preso lá naquela situação. E a dos coisas boas, é dos grandes feitos que a gente precisa lembrar. Precisa colocar uma data, né? As fotografias, elas faziam isso. A gente ter a foto na nossa parede para lembrar das coisas boas que aconteceram, porque ninguém tira foto de coisa ruim, né? E a gente hoje em dia já não faz isso também, né? Já não tira as fotos, já não tem as fotos estampadas nos nossos porta-retrato, já não tem essa cultura, né, de mandar revelar as fotos. A gente tem elas guardadas, não fica olhando. E é muito importante a gente ficar olhando, a gente lembrar das coisas boas que aconteceram na nossa vida, ser grata a Deus por cada etapa que a gente viveu, por cada coisa que a gente passou, né? Que Deus esteve conosco tanto nas coisas ruins como também nas partes boas. E a gente precisa ser grato, precisa encher o nosso coração dessa gratidão, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado. O agir dele é invisível. A gente nem sempre vê num primeiro momento aquilo que Deus está fazendo, aquilo que ele está movendo, né? Todas as coisas. Aposto que ali na vida da Esther, né, quando ela foi escolhida para ser rainha, ela, ai, que alegria, né? Coisa boa, não achou que tinha uma missão em cima daquilo, pensou que era só mais uma coisinha que tinha acontecido, né? E Deus tem propósito em todas as coisas que nos acontecem. Eu lembrei, né, agora de uma situação que na época que eu tinha loja, como eu contei uma vez para vocês, que a minha loja foi escolhida, né?
dentro a loja mais bonita do bairro. A mais cheirosa ela era, com certeza, né? Mas, e daí ali eu ganhei da prefeitura um curso de empreendedorismo, e foi um curso muito bom, 4 meses de curso. Eu aprendi muito naquele curso. E não foi só eu, foi várias lojas da região ali, todos ganharam esse curso para empreender, para aprender mais, para crescer, para ganhar outras coisas. E naquela época, tava uma situação aqui dentro do condomínio, umas lâmpadas ali que quebraram e era uma coisa que a prefeitura que tinha que colocar, né? Não era, a gente não tinha como mexer. E já tinha sido feito pedido, já tinha feito um monte de coisa e nada, nada tinha resolvido, né? E aí, nessa situação desse curso que eu fiz, teve uma ocasião da formatura desse curso que foi todas as regionais de Curitiba. São várias regionais, 9, 12, 15, não me lembro. E eu sei que de todas as regionais, uma regional foi escolhida, uma pessoa de cada regional, uma loja, né, um estabelecimento de cada regional foi escolhido para ir lá em cima, lá naquele palco, sei lá como que chama aquilo, para receber os cumprimentos do próprio governo, do próprio governador ali, dos políticos, né, que envolvido na administração municipal naquela época. E aí eu fui escolhida, dentre todas as regionais, de todas as pessoas, eu fui escolhida e mais umas 12, 10 pessoas, 12 pessoas, uma coisa assim, né? Foi aí, e eu achei muito interessante aquilo. E um tempo antes, foi muito interessante, assim, que eu tinha sonhado que eu estava cumprimentando o prefeito, que eu estava cumprimentando o prefeito. Eu sonhei com aquilo, mas sabe aquele sonho que você lembra no outro dia, conta até para 2, 3 pessoas, mas aí você esquece, você não entende aquilo. E aí, passado esses meses, lá estava eu, né, na frente do prefeito. E daí ainda tinha uma comissão, assim, e cada pessoa cumprimentava aquelas pessoas. E eu tive essa oportunidade, né, de cumprimentar ali o prefeito de tal. E todo mundo que cumprimentava entregou uma carta para ele, né? Entregou uma carta, de certo, uma petição, alguma coisa. Porque é uma oportunidade única, né? Como que a gente não tem acesso, né, a essas pessoas? E aí ali que eu fui entender, falei, puxa vida, a gente está sofrendo tantos meses com essa situação nossa. Era o momento de eu ter escrito uma carta, de eu ter a oportunidade de entregar em mãos ali para o prefeito, para a assessoria dele, né? Eles iam olhar com mais atenção tudo aquilo, né? Falei, puxa, deixei passar uma oportunidade dessa por não entender o propósito, né? De tudo aquilo. Porque não existe coincidência na vida da gente, não existe coincidência, né? Tudo tem um propósito, a gente precisa conhecer isso, precisa buscar em Deus isso. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso, né? Por que fui eu que era para estar lá, né? E eu queria muito isso, eu já tinha andado com o pessoal aqui, feito baixo assinado, tudo, e era uma oportunidade, né? Então, a gente sempre tem sempre vai ter um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Não é só festa, né? Como aconteceu lá com a Esther. Não é só festa. Tem um propósito envolvido em cima de tudo aquilo ali. E a gente precisa aproveitar cada um dessas oportunidades que Deus coloca diante de nós. E o que norteia isso da gente aproveitar ou não as oportunidades que Deus coloca diante de nós é a nossa intimidade com Deus, o quanto a gente busca nele a resposta para tudo aquilo que a gente não entende, né? Colocar diante do Senhor. Senhor, da mesma forma que ele me avisou por sonho, né, meses atrás, né? Eu disse, Senhor, coloco diante do Senhor esse sonho, essa situação. Existe algo que eu preciso fazer em cima de tudo isso que está acontecendo, né? Me ajude a ser luz na vida dessas pessoas, a abençoar a vida dessas pessoas, a orar por aquilo que está acontecendo. E Deus vai nos direcionando, Ele vai nos direcionando e vai colocando portas, vai colocando situações diante de nós para nos abençoar. Deus é maravilhoso e o agir dele é incrível. É incrível não é a palavra, né? Porque incrível é aquilo que você não pode acreditar. Em Deus você pode acreditar, porque o agir dele é perfeito, é perfeito. Ele é extraordinário em tudo aquilo que ele faz. E a nossa mente tem um trecho lá de Isaías que eu acho lindo, que fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né?
E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. A gente não tem raciocínio para compreender, para entender a altura do pensamento de Deus, do agir dele. Então é importante que a gente aprenda a confiar no Senhor, não tentar entender o que ele está fazendo, entender o que está acontecendo, simplesmente confia, descansa, descansa no Senhor. E ele satisfará todo o desejo do seu coração. Davi escreveu isso no Salmo 137, né? Descansa no Senhor e ele satisfará todo o desejo do teu coração. O intento do Senhor é nos abençoar, é que a gente seja feliz, né? Deus quer aquilo que nós queremos para nós, que a gente seja feliz. Então, se a gente não conhece onde está o caminho dessa felicidade, se a gente não conhece como alcançar isso, descansa no Senhor, deixa Ele te guiar, deixa Ele direcionar os teus passos, né? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, porque Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Louvado seja Deus, né? Por isso. E eu quero ler aqui com você mais um trechinho ali do livro de Efésios que a gente estava lendo. E ontem a gente leu ali essa parte que estava falando dos dons ministeriais. Que Deus, eu sempre falo isso, né? Porque é uma grande verdade. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, né? Ele prepara pessoas ao nosso redor para nos abençoar. Tanto aquelas pessoas difíceis, que também são bênçãos na nossa vida, porque nos ajuda a olhar nossas próprias fraquezas, ajuda a criar em nós virtudes que a gente ainda não tem, como paciência, longanimidade, a bondade. Então, todas as coisas que estão à nossa volta, não é por acaso que você nasceu na cidade onde você nasceu, no país onde você está, né? Não é por acaso que você mora do lado desse vizinho, na quadra desse outro vizinho. Não é por acaso que você trabalha naquele lugar, né? Nada é por acaso. Deus tem um propósito grande de nos abençoar em todas as coisas que estão à nossa volta, de nos abençoar sim, porque a palavra fala assim que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, se a gente ama o Senhor, Ele age a nosso favor em todas as circunstâncias e situações que nos sucedem na nossa vida. Ele está no controle absoluto de tudo. Então, seja nas coisas boas que te acontecem, seja nas coisas ruins, coloca diante do Senhor: Senhor, qual é a lição que eu devo aprender com tudo isso? Me dá sabedoria para compreender as coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Me ajuda a enxergar o bem de tudo isso e a viver cada momento daquilo que eu estou passando da melhor forma, que eu possa tirar uma lição de tudo isso que eu estou vivendo hoje. Me ajuda a compreender aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, né? Em cima de tudo isso que eu estou passando. E assim vai. E assim a gente precisa colocar diante de Deus todas as nossas petições, todos os nossos anseios, tudo aquilo que a gente necessita, tudo está passando, para que Ele nos direcione da melhor forma e tão rápido, tão logo, a gente alcance o propósito daquilo tudo que Ele tem para nós e ver a construção pronta, né? Porque Ele vai construindo, Ele vai fazendo. E às vezes eu não entendo por que, que aquela parede está ali, por que, que ali tem uma janela, né? E depois as coisas vão ficando mais claras, né? Andar com Deus é maravilhoso. E aqui nesse trecho que a gente leu ontem, até o versículo 13 do capítulo 4, estava falando desses dons ministeriais, do quanto Deus capacita pessoas para cuidar das ovelhas, né? Para cuidar da gente, para cuidar da igreja, para dar direcionamento, para falar em nome dele, né? E ele que preparou isso, tudo isso com a intenção de nos fortalecer ainda mais, de nos edificar ainda mais rápido, né? Então, a igreja é muito importante, não para a salvação da nossa alma, não para a nossa comunhão com Deus, mas para o nosso crescimento. Paulo falou ali que uma ocasião que é na igreja onde se concentra todos os dons, né? Você tem um dom, eu tenho outro dom, outra pessoa tem outro dom. E quando a gente está reunido, esses dons podem agir numa sinergia, assim, um ajudando o outro, um abençoando o outro, um fala uma palavra, o outro diz outra palavra, né? E isso é igreja, é um abençoar o outro através dos dons de Deus para que todos cresçam e alcancem o propósito daquilo que Deus tem para a vida de cada um. A igreja é muito importante por conta disso, né? De estabelecer crescimento. E nesse versículo 4
Paulo está explicando melhor sobre isso. Ele falou ali no 11, 12, 13 a respeito desses dons que Deus deu, né? Uns dons de apostolado, outros de profeta, outros dons de mestres, de aquelas pessoas que ensinam. A outros ele deu o dom de pastor, que é aquele que apacenta, que cuida, né? Que escuta. Então, a cada um ele deu um dom com o propósito de edificar o corpo de Cristo que somos nós, né? Nós somos o corpo de Cristo, não importa em qual igreja a gente está, em qual lugar você está. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para esse mundo para salvar você de todo o pecado, você faz parte do corpo de Cristo, porque você recebe o selo do Espírito Santo, da promessa. A gente leu isso lá no comecinho de Efésios, né? Que aquele que creu na palavra de Deus, né? Se um dia você ouviu a palavra da verdade e creu nela, você recebe o Espírito Santo de Deus como um selo e ele te conduz à salvação em Cristo Jesus, né? A vida eterna com Deus. Esse é o fundamento, é o fim de todas as coisas. É a gente não ter só essa vida abençoada por Deus, mas uma eternidade inteira com Ele. Aqui, ó, em Efésios 13, né? Em quem também vos depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você crê, se você ouviu o evangelho de Deus, e se você creu no Espírito Santo de Deus, você está selado por Deus. Para ele vai te conduzindo, ele vai te direcionando para a salvação eterna e para uma vida abençoada nessa terra também, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Se ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a nossa alegria não vai ser só aqui nessa terra, não vai ser só lá na eternidade, né? Mas também aqui, enquanto a gente estiver vivendo com Deus, Ele vai conduzindo os nossos caminhos e vai nos direcionando para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é agradável, porque essa é a vontade de Deus. Paulo falou isso, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, bem no comecinho ali, versículo 1, 2, 3, ele fala isso, né? Então a gente precisa transformar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso, porque quando você muda os teus pensamentos, você passa a acreditar naquilo que Deus acredita a teu respeito, você passa a viver a vida de Deus para você, muda automaticamente as tuas palavras. E aquilo que a gente mais tem falado todos esses meses que a gente está aqui é da importância da palavra, como é importante aquilo que sai da sua boca. Você precisa declarar palavras de bênçãos, você precisa declarar aquilo que Deus coloca no teu coração, porque isso é o que dá substância, é isso que o que dá um material para o Espírito Santo trabalhar a nosso favor, é através das nossas palavras, né? A gente precisa sair da nossa boca palavras de otimismo, palavras de bênçãos, palavras de que não, eu consigo, em nome de Jesus eu vou conseguir, eu vou alcançar isso. Esses dias eu estava lendo sobre essa palavra conseguir, né? Conseguir é seguir junto, é andar junto com aquilo que você espera, né? Eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou andar junto com aquilo que está dentro do meu coração, com aquilo que eu quero realizar. E olha que interessante isso, né? Você precisa andar junto com o teu sonho. Você precisa caminhar junto e declarar isso. Eu vou conseguir, eu vou seguir junto, eu vou alcançar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu vou alcançar tudo aquilo que Deus está colocando no meu coração. Essa palavra tem que sair da nossa boca. E não o desânimo, dizendo, para mim nada certo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não consigo. Ó, a própria a gente falar eu não consigo, vê como depende tanto de nós, muito mais de nós do que de Deus, né? Se a gente está falando que eu não consigo, você está dizendo que você não vai andar junto com aquilo, você não vai alcançar aquilo ali. Mas o andar junto, o conseguir, depende de nós.
Nós precisamos colocar o nosso esforço, a nossa energia naquilo que Deus coloca no nosso coração. Tem a parte de Deus? Tem, mas é preciso fazer a nossa parte também. Deus, ele não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos, né? Deus não é um pai que mima, né? O pai que mima, ele dá tudo de mão beijada pro filho. E quando aquele filho cresce, ele ainda grita com o pai, né? Ainda é aquela filho rebelde, porque nunca aprendeu a dar valor nas coisas que ele tinha. Ele teve tudo de uma forma muito fácil. Deus não é um Deus que mima. Ele é um Deus que nos dá direcionamento, que nos ajuda, mas ele deixa a gente caminhar com as nossas próprias pernas para alcançar aquilo que ele coloca no nosso coração, porque ele sabe que essa caminhada vai trazer um crescimento muito grande para a nossa vida. E esse crescimento que importa sobre todas as coisas, aquilo que a gente é transformado no caminho da conquista. Nós somos transformados no caminho da conquista, né? Isso é precioso demais. E aqui nesse versículo 14, ele fala, né? Eu só expliquei o versículo, não li o versículo, então eu vou ler o versículo. Deixa eu ler aqui o que é a Pronobe, não lembro, não sei o seu nome, ainda não sei, né? Depois você coloca aqui para mim, que eu vou decorando aqui no meu joguinho da memória, aqui, né? Saber quem que é a pessoa e o perfil. Temos que entender que a palavra de Deus é uma só, independente das marcas, dos dogmas, minha religião, o amor, Jesus, para com todos, assim, estando no leme de nossas vidas. Amém, e é isso, né? A verdadeira religião, Tiago falou isso, né? Lá nós já lemos o livro de Tiago. A verdadeira religião é amar, né? A Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, é isso que ele fala ali, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte e estar em comunhão com as pessoas que têm a mesma fé que nós. Isso é igreja, né? Nós aqui estamos em comunhão com a mesma fé, nós estamos unidos aqui pela mesma fé, nós estamos em igreja, né? Assim, aquilo que Deus coloca no teu coração, você pode abençoar a vida de outras pessoas também com aquilo que Deus está colocando no teu coração. Isso que eu falo, compartilha, comenta, se Deus te dá algo, compartilha, né? Aqui a gente não consegue falar, né, como numa chamada de vídeo, mas a gente consegue se expressar ainda, né? E isso é importante para o crescimento de todo mundo, né? A gente aprende uns com os outros, isso é a parte maravilhosa do Evangelho. O quanto Deus criou as coisas de forma que a gente fosse dependente um dos outros. Porque ele falou, amar uns aos outros, como eu amei vocês, amai uns aos outros, né? A gente precisa manifestar esse amor de Deus na vida das pessoas e receber também esse amor de Deus da vida das pessoas, porque a gente precisa um dos outros, nós não somos independentes. Tá aí toda essa situação que a gente está vivendo, né? De pandemia, de tudo, para provar isso. O quanto a gente precisa um dos outros, o quanto é importante um abraço, o quanto é importante a gente poder falar com alguém, chegar perto, né? Conversar. A gente precisa disso. Nós não fomos feitos para viver isolados, né? Vamos ler aqui para a gente avançar mais um pouquinho desse livro de Efésios, né? Para que não, então ele falando ali que Deus deu dons a esses homens, aos homens, né? Para que não para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, Deus deu dons a pessoas, dons ministeriais, né? Para estabelecer igrejas, para cuidar das pessoas, para falar em nome dele. E isso não são só pessoas que têm título, não entendo dessa forma, porque Deus dá dons a muitas pessoas, né? E a gente precisa identificar, através da nossa comunhão com Deus, a gente consegue identificar onde que está a palavra de Deus, aonde que está um ensinamento de Deus, aonde que está a profecia de Deus, aonde que está a ação do apostolado de Deus, onde está a ação do dom de me fugiu ali que a gente mais conhece, né? Acho que todo mundo é pastor, né? O dom de pastoreio, né? E, no entanto, não é um título, é um dom que Deus dá. Vem de Deus o dom, né?
Nem todos os pastores têm dons de pastor, né? Às vezes ele está ali, mas a função espiritual, ministerial pode ser outra, né? Então Deus deu dons às pessoas para que todas as outras pessoas fossem abençoadas através daquelas pessoas. Porque ele falou assim, para que a gente não fique agitado de um lado para o outro, jogado, e indo para qualquer direção, sem conhecer aonde que está a verdadeira doutrina. Então Deus, ele cuida de nós o tempo todo, né? Nos direcionando para que a gente fique firme na verdade e cresça nessa verdade, né? Aonde o cabeça desse corpo é Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas Ele é o principal. Ele é o principal. Um dia eu ouvi, né, uma amiga da igreja assim falando, né, que eu já passei por várias igrejas, né, por situações que aconteceram assim de direcionamento de Deus, que eu entendi que Deus tinha um tempo naquele lugar e depois me enviou para outro lugar. Né? Eu entendi dessa forma, né? E tem pessoas que olham com maus olhos para isso, né? De você ficar passando de um lugar para o outro, né? E daí ela falou assim, não tem problema nenhum você fica pulando de galho em galho, né? Ai, as pessoas ficam pulando de galho em galho. Ela falou assim, o importante é você não mudar de árvore, né? Eu achei muito lindo isso, porque o importante é você permanecer na mesma árvore, enxertada ali na oliveira verdadeira, como a palavra diz. Você não sair de Jesus. Isso é importante. Você pode ir para ali, para lá, né? Não importa. O importante é que a cabeça desse corpo continue sendo o Senhor Jesus. O centro de todas as coisas continue sendo o Senhor Jesus. A gente não ser enganado, né? Levado por todo o vento de doutrina, como a palavra diz assim, e de repente você está seguindo uma doutrina onde Jesus não é o centro. Isso não é o certo. Isso é o erro, né? É o engano. Mas enquanto a gente estiver unido nessa árvore da videira verdadeira, a gente vai ser alimentado por ela, né? E os galhos, eles não têm vida por eles mesmos, né? Eles precisam estar ali ligados num tronco, ligados num centro, numa energia que alimenta todos aqueles galhos. A gente precisa estar unido com Deus o tempo todo, não importa qual galho a gente é. A gente precisa estar unido com Deus, porque Ele é o centro da nossa força, da nossa alegria, de tudo aquilo que a gente precisa. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe grandemente o seu dia, né? Hoje já é uma quinta-feira, isso mesmo. Nossa, a semana hoje, essa semana voa, né? Rapidinho, por conta do feriado que a gente teve, mas foi bom, né? Poder descansar um pouquinho, poder parar um pouquinho, poder se dedicar também a outras coisas, que não seja só o trabalho, né? Porque a gente precisa temperar a nossa vida em todas as áreas, não só pender só para um lado. Lembra que eu falei essa semana, né? Acho que semana passada, já sexta-feira a gente estava falando, eu li num livro lá uma analogia da nossa vida como uma bicicleta, um aro de bicicleta, né? Uma roda de bicicleta, onde tem aqueles aros e todos os aros eles convergem para aquele cilindro central que sustenta todo o peso da bicicleta ali, né? Todo o peso. Então, aqueles aros são tão fininhos, né? Tão fininhos, mas eles são vários, são ligados ali naquele cilindro central. E ele que dá o sustento de todas as coisas. E tudo tem que estar tudo bem equilibrado. Não pode ter um aro maior do que o outro, mais grosso do que o outro, um mais longo do que o outro. A nossa vida pode ser comparada a todos esses aros e o centro é o Senhor. Né? O centro é Deus, é o Espírito Santo, é o Jesus Cristo, é o nosso Deus trino. Ele é o cilindro, ele é o centro. E todos os raios da nossa vida devem convergir para esse centro de forma harmoniosa, para que o peso todo seja distribuído e a roda seja perfeita e gire, né? Se a gente der força para uma área e outra, aquilo descompensa tudo, não vai funcionar, não vai ter uma harmonia. A gente precisa equilibrar todas as coisas da nossa vida de igual importância, onde Deus é o centro de todas elas. Amém? Beijo grande para você. Que Deus abençoe você grandemente. E até amanhã, né? Se Deus permitir, a gente está aqui de novo às 6h16.